Bom dia, nono ano. A gente está começando hoje com conteúdo de leis, né, que regem as ligações químicas e massa molecular. Desde o sexto ano, a gente discute, né, sobre questões de ciências, né? E eu falo para vocês que hoje o emaranhado de elementos químicos que compõem o corpo de vocês, ele forma um ser humano, certo? Eu, Carlinhos, Renata, Lucas, Maíla, André, assim por diante. Amanhã, quando vocês morrerem, né? Os elementos químicos que hoje constituem o corpo de vocês vão constituir qualquer outra coisa aqui do planeta Terra, né? Desde um solo ou qualquer outro objeto, né? Que leve em consideração os elementos químicos que hoje compõem o corpo de vocês. Tá certo? A primeira lei é a de Lavoisier, que eu já mencionei, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã eu sou um pneu, amanhã eu posso compor uma árvore, ou compor uma casa, né? Depende muito do que vai ser feito com os meus restos, né? Com a minha matéria. Afinal, tudo é feito de matéria, né? Independentemente de estar vivo, não estar vivo ou de nunca ter estado vivo, certo? Na lei de Lavoisier, o que é que diz, né? A primeira regrinha vai estar no quadrinho verde, tá certo? Aí vocês podem marcar como importante, tá? Em uma reação química isolada, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Essa é a lei, né, que rege o balanceamento químico. Lembra que quando a gente começou a balancear, eu disse, gente, a soma dos reagentes, da quantidade de reagentes que a gente usou, ela tem que ser igual à quantidade de produtos que a gente está vendo aqui naquela substância que nasceu da junção. Por exemplo, H2O, né? Aquele H2O, aquela molécula de água, ela tem que estar condizente com a quantidade de elementos químicos que eu usei para construí-la. Então, eu tenho que ter 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio para que na frente, né, eu realmente tenha água. Se do lado dos reagentes não tiver aquela quantidade certa, então tem alguma coisa errada, tá certo? É por isso que a gente chama de balanceamento químico. A gente acerta as quantidades. Hoje eu estou bocejando demais. Meu Deus, eu já acordei faz tanto tempo. A gente acerta aquelas quantidades para a gente deixar em conformidade com essa primeira lei de Lavoisier. Mas vejam bem, tá? Vocês vão ter que prestar atenção nessas leis, porque de repente elas podem vir numa prova em forma de questão, né? Com algum erro que vocês vão ter que corrigir. Então, eu sugiro que vocês leiam ela com bastante atenção, né? A gente tem que lembrar que a última prova, ela é bem maior, né? Ela pode ter aí umas 10 questões, então ela vai abranger 3 assuntos, né, do ácidos, bases e sais e balanceamento químico. Então, tem muitas coisas para considerar. Lembre que ele falou em uma reação química isolada, tá certo? Então, é em um ambiente controlado. Eu posso controlar as quantidades de massa, gente, em um ambiente fechado, né? Num laboratório e tal. Na natureza, é muito difícil você controlar realmente as quantidades de reagente e produto. Porque como é aberto, né? Parte daquela matéria se perde. Por exemplo, quem pode me dar um exemplo do cotidiano de algo que você espera fazer, mas quando você termina não corresponde àquela quantidade que você colocou lá? Por algum motivo qualquer. Alguém tem uma teoria? Assim, Acho que desenho. Calma. A pergunta é como? Por exemplo, alguma coisa que você tentou fazer no seu cotidiano, então você usou determinada quantidade de material esperando obter um resultado com aquela quantidade. Porém, quando você obteve o resultado, a quantidade era menor, por algum motivo. Então eu criei expectativa e no final deu ruim. Eu não esperava aquilo. Mas com uma coisa física, algo físico. Tentar fazer alguma coisa e no final não obter a quantidade desejada. Vocês podem dar algum exemplo do cotidiano? Desenho ou alguma coisa no desenho, isso caderno, não aí sei. Quando é você vai escrever um comigo. negócio mal bonitinho e acaba fazendo negócio errado, eu acho. Sim, faz sentido. É, algumas carnes, né? Porque elas diminuem. Muito bem, André. O exemplo da Maíla, ele é uma metáfora do que a gente está falando, né? Mas não é um exemplo prático, não é um exemplo de verdade, tá certo? O que o André acabou de falar aqui é um exemplo de verdade. Às vezes você compra um bifão lindo, maravilhoso no mercado, aí bota ele na panela para assar. E você acha que ele vai ficar daquele tamanhão, né? Que você pegou ele cru. E quando ele termina de assar, quando ele chega no ponto que você quer, ele tá na metade do tamanho, tá certo? Por que ele diminui tanto?
né? Porque ele desidratou, né? Porque você usou sal demais e você perdeu massa, porque as fibras da carne não eram tão boas, então elas encolhem em alta temperatura. Então, uma série de fatores ali que foram envolvidos no seu ato de fritar reduziram a quantidade da carne, tá certo? Para muito aquém do que você queria e até do que você precisava, né? Se for um homem para almoçar com um pedacinho de carne desse tamanho, fica logo estressado, porque eu sou mulher e eu fico, né? Não como tanto, mas eu fico estressado quando esse tipo de coisa acontece. Oi, Maíla, tu estava falando alguma coisa? Outro exemplo é aquelas comidas lá que vem naquelas caixinhas que é frio, sabe? E na caixa tá aquela lasanha lá, tudo bonito. Quando você vai virar para fazer, é outra coisa, sabe? Sim, às vezes a gente vê até aquelas receitas, né? A gente segue a receita, porém não rende o esperado, tá certo? Bolo é um perfeito exemplo disso. Você usa uma receita, né? 2 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos, 300 ml de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, né? 1 xícara de açúcar. Vai render um bolo que serve 8 pessoas. Mas aí acontece algum problema, você esqueceu de colocar fermento, ou colocou fermento demais, e pode acontecer 2 coisas. Se você esqueceu de colocar fermento, o bolo não incha, ele acaba solando, né? Ele compacta e fica intragável, né? E fica em uma quantidade muito pequena. Mesma coisa acontece com pão. E se você colocar fermento demais, ele infla muito, acaba estourando e boa parte se derrama lá no forno. Então o bolo acaba reduzindo porque boa parte caiu. Né? Isso acontece muito comigo, porque às vezes eu coloco excesso de fermento. Aí meus bolos têm 30% de frequência de derramagem, né? Então eu perco muita matéria do bolo. Então eu tinha uma quantidade X de ingredientes que me renderia um bolo de X tamanho, mas por um evento químico, né, um erro de cálculo besta, tipo, gente, o erro de besta de fermento é uma quantidade tão insignificante que você acha que não vai dar ruim, mas dá ruim, né? É uma pitada assim a mais, dá ruim o suficiente para você perder metade do seu bolo, certo? Então, são reações químicas que a gente nem sempre consegue controlar. Uma carne, né? Um bolo, um preparo de uma massa, né? Aí, no caso, é ser perfeccionista. Carlinhos e Maíla dando exemplos de desenhos. No caso de vocês, é ser perfeccionista. Não tem relação ainda com matéria ou falta de controle, né? Às vezes o desenho tá bom para muitas pessoas, mas para vocês, né, que são autocríticos demais, ele não está bom, né? Mas para artistas isso é muito bom, né? Faz com que vocês tenham cada vez mais qualidade no material, desde que vocês não desistam, óbvio, né? Sai um material com cada vez mais qualidade. Se você não fosse autocrítico, os seus desenhos não tinham melhorado ao longo do tempo. Tá caindo poeira aqui no meu computador. Então, esses são exemplos práticos, né, de reações químicas que ocorrem sem controle. Nem sempre o produto vai ter o mesmo peso que tinha os reagentes, né? Muitas vezes ele vai ter menos, tá certo? Pode acontecer o contrário também. Você pode usar um pingo de material, mas ser tão perfeito ser tão perfeito no que você faz, né? Falta uma palavra para fazer. No jeito, no saber fazer, você é tão perfeito com isso que você acaba tendo um resultado muito melhor do que o esperado com pouco material, né? É tipo o meu sogro, eu consigo fazer com 600 gramas de farinha um pão. Com 1 quilo eu consigo fazer 3 pães desse tamanho, assim. O meu sogro consegue fazer 3 pães de quase 40 centímetros por 20 de largura. Porque ele é muito melhor nisso do que eu. Então, com 1 quilo de farinha, ele faz 3 vezes mais do que eu. Então, é exemplo de quem, até o próprio cientista, né? Se ele sabe ou não manipular a substância, o resultado vai ser melhor. Né? Por exemplo, nós temos 3 países fazendo uma vacina, né? E alguns terminaram primeiro do que outros, né? Tem uma que é feita de uma forma diferente, mas tem 2 que são feitas da mesma forma. E tem uma que deu muito certo e a outra deu muito errado. Né? Porque aqueles primeiros que eu falei, eles sabem manipular melhor, eles têm melhor capacidade de manipulação dos materiais. Então, eles têm resultados melhores. Então, saber fazer é importante, tá certo? Nesse momento aqui de preservar a matéria que você usou, né? A segunda é a lei de Proust, tá certo? Que a gente vai usar também em outros assuntos no futuro. Vamos ler. Lei de Proust, tá certo? A proporção da massa das substâncias que reagem e das que são produzidas numa reação é fixa
constante e invariável, tá certo? Por exemplo, CO2 não varia. Eu sempre vou usar uma molécula de carbono e 2 de oxigênio, porque se passar disso, não é CO2. H2O, a mesma coisa. Eu sempre vou usar 2 moléculas de oxigênio, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Se passar qualquer coisa disso, não é água, é qualquer outra coisa menos água. Se for H2O2, não é água. Se for H3O, não é água. Estão entendendo? Vocês entendem, gente, isso? Que, por exemplo, H3O não é água? Por Sei que exemplo, H2O é água. H3O não é. Na química, qualquer númerozinho importa, muda tudo. Por exemplo, como é a fórmula química do oxigênio? Do ar que a gente respira. Qual é a fórmula dele? Quem lembra? O2. O2, né? Normalmente, elementos elevados a 2 são gases. Então, O2 é gás oxigênio. Se eu colocar O3, é o gás que a gente respira? Não. Não. Salvo me engano, gente, O3 é ozônio. A gente não respira ozônio. Deixa eu só confirmar se é ozônio mesmo. É um exemplo muito importante que o meu professor usava. Né? É ozônio. O3 é ozônio, a gente não respira ozônio. Então, cada errozinho, uma quantidade pode provocar um resultado desastroso, né, no nosso produto, né? Medicamento é um forte exemplo disso. O médico te passa uma dose exata. Se você passar daquela dose, você pode ficar pior da sua doença, né? E se for menor do que aquela dose necessária para você, não surte efeito nenhum. É por isso que médicos passam doses de medicamentos diferentes para cada pessoa. E às vezes a gente fica dizendo, o que é que tu tomou para isso? Ele falando, eu tomei tal em tantas gramas, e toma e não funciona, né? Porque aquela dose não é eficiente para a gente, né? Ou ela pode fazer mal, ou ela será insuficiente, né? Tem várias coisas que devem ser consideradas para a gente tomar uma medicação, né? Não é à toa que os profissionais da saúde passam 6 anos estudando, inclusive estudando farmacologia, mesmo que eles não sejam farmacêuticos e nem vão fabricar remédio, mas eles precisam entender de dosagem e da importância daquela dosagem para o surtimento de efeitos, tá certo? Eles estudaram para isso, mesmo não sendo profissionais desse tipo, certo? Eles vão receitar, mas eles estudaram o suficiente para poder manipular, praticamente, certo? De tão grave que é essa questão das proporções, certo? Então, a lei de Proust, ela define muito a nossa vida também, ela está muito envolvida com a gente. Mas eu acho que vocês já tinham isso meio que na mente de vocês, né? Que alterar um númerozinho altera tudo. H3O não é água. E por último, a lei de Dalton, né? Nosso velho conhecido, certo? Diferentes quantidades de um mesmo elemento químico que se combinam com uma quantidade física de um outro elemento formando compostos químicos têm entre si uma relação de números inteiros simples, tá certo? Por exemplo, C mais O2, tá certo? Digamos que o carbono ele tem 3 gramas e o oxigênio tem 4 gramas, tá certo? Então, eu vou usar 3 gramas de carbono e quantas gramas de... Aliás, 3 gramas de carbono e quantas gramas de oxigênio para formar o CO2? Deixa eu escrever aqui, tá certo? Para ficar mais claro, só falando não vai resolver. Ó, digamos que o carbono, que é o C, ele tenha 3 gramas, tá certo? E o O, ele tenha 4 gramas. Com essa quantidade aqui, eu posso fazer gás carbônico com 7 gramas de elementos químicos. Vocês acham que eu posso? Não sei. Eu acho que não. O que é que está faltando aqui para o gás carbônico? Quanto falta? Sim, o que está faltando para o gás carbônico? Deixa eu ver. 1/10 para quem me disser o que está faltando para isso aqui virar gás carbônico. Vocês lembram da fórmula química do gás carbônico, né?
E é quando eu lembrar não disso aí, viu? Não lembra do gás carbônico? Um dos principais problemas, a gente sempre cita ele, é porque a gente não chama muito de gás carbônico, né? A gente chama de outra coisa. CO2, o André falou. Então, o que é que está faltando, André, para isso aí virar gás carbônico? O André falou que é CO2. Então, gente, o que está faltando para isso aqui virar gás carbônico? Faltando 2, né? Está faltando o quê? 2. É? Não poderia colocar um 2 ali só se eu multiplicasse, né? Eu poderia colocar um outro O. Mais um O. Né? Igual a... Quanto vale o O? 4 gramas. Então, gente, eu não posso fazer CO2 só com 7 gramas de produto, né? Eu sei que CO2 ele pesa 11 gramas, porque eu tenho que ter 2 moléculas de oxigênio, que vai dar 4 mais 4, 8. E uma moléculazinha de carbono, que tem 3 gramas, né? Então, 8 mais 3 dá 11. Então, obrigatoriamente, no nosso exemplo, o CO2, ele tem que ter 11 gramas. Com 7 gramas não é um CO2, é qualquer outra coisa. Tá certo? E se fosse assim, ó, 2CO2, quantas gramas tinha que ter essa substância? Quantas gramas tinha que ter essa substância? Tô com medo, gente, de responder uma questão dessa, só diga um número. 3. Oi? Alguém falou alguma coisa, mas eu não entendi. Vocês têm que falar mais perto do microfone. Quantas gramas tem que ter essa reação? Bora, gente, que eu tenho outro assunto para dar. 14. 14 por quê? Eu acho que é bem assim. Como você vale 3 gramas, eu fiz bem assim, eu somei. O 3 mais 3, como tem 2C, não tem? E o O2, eu somei mais 8. 8. Mas você não lembra não de alguma regrinha do balanceamento sobre esse 2 que está aí na frente? Quando o 2 está na frente, ele só multiplica o primeiro, é? Ele multiplica todo mundo. Não tem sinal separando. Então, não foi só 2,6. Também foi 2O. Então, qual é o resultado? Não foi 14, mas chegou quase perto, né? Vou lhe dizer um jeito mais fácil. Se você sabe que CO2 dá 11 gramas, 2 moléculas de CO2 dariam quantas gramas? 2 vezes 11, 22. Ah, professora, eu estava fazendo separado. Eu estava fazendo separado. 2 vezes 3 dá 6. Beleza, certo. 2 vezes 4, 8. 6 e 8, 14. 14 com 8, 22, porque você tem que multiplicar esse outro O também. No lugar de O2, seria O4, porque foi multiplicado por 2. E 4 vezes 4, 16. 16 mais 2 vezes 3, que é 6. 16 mais 6, 22. Então, em vez de ficar multiplicando por um, só de saber que dá 11 gramas, eu só fiz 2 vezes 11, 22. Certo? Mas isso aqui já tem a ver com o nosso próximo assunto. O assunto de agora. Essa aula termina 9h10, só tem 10 minutos. Maria, como essa aula acaba rápido. Vamos lá. Massa molecular. O que é a massa molecular? Tá certo? É justamente a massa da molécula. É o que a gente acabou de fazer. Tá certo? A questão vai me dar a massa de cada elementozinho químico e eu vou somar e dar o número total. Gente, deixa eu silenciar aqui o meu telefone que tá com as notificações ativadas e tá insuportável.
Ele vai dar o número da substância inteira. Por exemplo, H2O é a primeira substância que ele traz aqui. A gente sempre começa com H2O porque é um velho conhecido nosso, né? H2O. Que elemento é esse? Ou que substância é essa? Que substância é essa, gente? Vocês estão me ouvindo? É da água lá. É a água. H2O, não fiquem com medo. Aqui na questão, ele vai dar a massa de cada um dos elementos químicos envolvidos. Quais são os elementos químicos envolvidos nessa molécula, gente? H2, né? H2, muito bem. E ó. E O, certo? Vamos ver a massa de cada um. Primeiro eu vou botar só H, tá certo? Porque só os elementos que estão envolvidos. Normalmente a questão já diz, hidrogênio pesa tanto, oxigênio pesa tanto, tá certo? Ou a gente pode olhar a massa lá na tabela também, tá certo? Por exemplo, massa atômica. A massa do hidrogênio, ela vale 1, tá certo? E a massa do oxigênio, ela vale 16, beleza? A gente vai fazer agora o cálculo de massa molecular, que é assim, ó. MM é igual ao H, a massa do H, né? Vamos assim, colocar em minúsculo, né? Massa do H mais massa do O. MM é igual. Qual vai ser esse resultado, gente? Qual vai ser o resultado? 1. 1? Por quê? Poxa, tá dizendo que vale 1. 17, o André disse. Quase, André, quase. Olhe de novo e você acerta. 18, né? 18. Por que, Carlinhos, 18? Tá aqui no livro. Ah, não file pelo livro, cara. Mas você entendeu? Porque tem 2H. Muito bem, André. A gente vai fazer 2 vezes a massa, que é 1, né? Mas, como o oxigênio só tem o mesmo, a gente não precisa multiplicar. 16. Então, MM é igual a 2 vezes 1, gente. 2. 2. Mais 16. 18. A massa da água é 18. Tá certo? Então, a questão era essa. A gente sabe que a massa de uma molécula de hidrogênio é 1. Mas nessa substância, nós temos quantos hidrogênios? 2. Então, a gente teve que fazer uma multiplicaçãozinha assim, né? 2 vezes 1, que era a massa do hidrogênio. Certo? Se fosse 3 hidrogênios, 3 vezes 1. 4 hidrogênios, 4 vezes 1, e por aí vai. Vamos para um outro exemplo. Vamos ver aqui. Tá bom. Deixa eu ver um exemplo que eu consiga lembrar dos dados. Vamos fazer esse do livro ainda. Deixa eu ver o do livro. Aqui no livro tem uma muito boa. Vamos fazer? Qual é a massa de carbono existente em 66 gramas de CO2? Beleza? Essa aqui, primeiro a gente está aprendendo a fazer massa molecular, depois a gente vai aprender a fazer a regrinha, tá certo, gente? Vou dividir. Primeiro vamos aprender a calcular a massa do CO2, tá certo? Substância CO2, muito conhecida nossa. Quais são os elementos químicos envolvidos aqui, gente? Quais os elementos? C e 2O. C e O, né? Lembrando que o O a gente vai ter que multiplicar por 2, como o Carlinhos já falou.
A própria questão já diz a massa de cada um. Ó, dados. Massa do carbono, 12 gramas. Então, você já coloca aqui, 12, certo? Massa do oxigênio, 16 gramas. A gente também sabe porque a gente acabou de usar aqui no H2O, tá certo? Então, vamos fazer a continha. Como é o MM, gente? Como vai ser? 2 vezes 1, né? Por que 2 vezes 1? Porque tem 2 O Mas a massa do e O os é 1. 2. Como será a conta? Qual é o primeiro elemento químico da substância? É o C, não é isso? Qual é a massa de C? É 12. 12. Mais o segundo elemento químico. Quem é o segundo elemento químico? É o oxigênio, 16. 16, né? Só que quantos oxigênios a gente tem? 2. Então, a gente tem que ajeitar aqui, né? Mais 2 vezes 16, tá certo? Porque nós temos 2 oxigênios. Então, é assim que a gente faz a conta. Primeiro vem a massa do primeiro elemento químico. Aqui o 12 não precisou ser multiplicado, a massa do carbono, porque a gente só tem um carbono. Então, fica assim. Mais a massa do próximo elemento químico. Se tivesse um outro elemento, a gente teria que colocar um outro mais aqui. Mas só são 2, então só temos 2. Nesse caso, eu não posso colocar o 16 direto, porque eu não só tenho uma molécula de oxigênio, né? Eu tenho 2. Então, ou você faz o cálculo da sua cabeça, 2 vezes 16, 32, ou você bota assim na continha, 2 vezes 16 vai fazendo aos poucos, tá certo? MM é igual a 12 mais 2 vezes 16 dá quanto? (32), o André já respondeu aqui. 2 vezes 16 dá 32, ele deu até o resultado. 2 vezes 16 dá 32, então a MM dessa substância vai ser 32 mais 12, tá certo? 32 mais 12, como o André respondeu aqui, o resultado é 44. tá certo? Então, a massa do CO2, a massa molecular dele é 44 gramas, tá certo? Então, a gente achou a massa molecular dessa substância. A questão que eu tenho aqui embaixo, ela não é só isso, tá certo? A questão diz o seguinte: qual é a massa de carbono existente em 66 gramas de CO2? Tá certo? Dados, beleza. Aí sabe o que a gente vai fazer na questão? É o seguinte. Ó, é o seguinte. A gente achou em uma molécula de carbono 44 gramas. Ele quer saber quantas moléculas de carbono tem 66 gramas, tá certo? Vejam só. Se 44 gramas corresponde... Ixi, esse G não pode ser maiúsculo. 44 gramas corresponde a uma molécula. 66 gramas corresponde a quantas? A gente tem que saber, tá certo? O que a gente faz? 44 vezes x, 66 vezes 1. Então, x é igual a 66 dividido por 44. Vamos fazer aqui na calculadora, porque eu tenho 1 minuto para terminar essa questão. 1,5.
1,5. A gente tem aqui 1,5 moléculas de carbono, tá certo? Um 1,5 moléculas de carbono. Não temos o suficiente para fazer 2, tá certo? Faltou um pouquinho. Mais especificamente, faltou 44, 66, 22 gramas. Faltou a metade, né? Mais 22 gramas. Queridos, a gente vai ter que ficar por aqui, certo? Temos umas atividades de casa para vocês fazerem, tá certo? A terceira questão vocês vão fazer. Eu não vou fazer chamada hoje, deixa eu só ver quem faltou. Faltou o Abraão. Faltou o Luiz. Abraão, Luiz. Everton. Eu coloco lá, tá certo? Vou fazer a chamada por essa foto. Galera, tenham um bom dia, tá certo? Prova mais tarde, não se esqueça, eu também não vou me esquecer.